Você já revisou artigo de opinião? Esse gênero textual pode aparecer em alguns vestibulares. Vem comigo conferir boas práticas para esse formato. Olá pessoal, sou o professor Walter Zotto de Andrade, especialista pedagógico aqui no Sistema Positivo de Ensino. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um gênero textual muito importante para expressarmos nossa opinião a respeito de um tema. Vamos falar sobre o artigo de opinião. Mas por que escolhi esse gênero textual para discutirmos sobre ele? Porque ele pode ser cobrado em vestibulares, como foi o caso da Unicamp, que já solicitou esse gênero. Outra razão de falarmos sobre ele é que o artigo de opinião tem características bem próximas de um texto dissertativo argumentativo, o que pode ajudá-lo na compreensão geral desses dois gêneros. Vamos começar pela definição de artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto que tem como essência a argumentação. Nesse caso, o seu autor elaborará uma tese e a defenderá. Para tanto, ele precisa selecionar e desenvolver argumentos que sustentem a sua defesa. Algumas estratégias argumentativas que ele pode usar são: exemplificação, quando se insere algum fato ocorrido que ilustra a tese defendida, reforça a defesa da tese. Citação de autoridade ou argumento de autoridade. É quando o autor se vale de citações de especialistas no tema do qual está tratando. Citação de dados estatísticos. Nesse caso, o autor insere no texto dados estatísticos provenientes de pesquisas, que servem de comprovações para a sua tese. Comparação. Nesse caso, o autor confronta dados ou fatos analisados para reforçar a sua tese. Relações lógicas, causa e efeito. É quando o autor, para defender sua tese, constrói sua argumentação citando dados e fatos e suas respectivas consequências. Antes de seguir, convido você para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que também está focado nas revisões nessa reta final. Vamos a mais algumas características do artigo de opinião? Ele tem, como muitos outros textos, as seguintes partes. Introdução, momento em que o autor contextualiza o tema, situando os leitores no âmbito da discussão. Qual é o problema a ser discutido? Por que é importante que ele seja debatido? É comum que o autor, já nesse momento do texto, registre a tese que defenderá. Desenvolvimento. Essa é a parte do texto em que o autor desenvolve sua argumentação, procurando sustentar a tese de seu artigo. Conclusão, momento em que o autor retoma a tese defendida e fecha o seu texto. É importante lembrar que a estrutura de que estou falando aqui é clássica, mas pode haver algum tipo de alteração a depender do estilo do autor. Ele pode, por exemplo, registrar sua tese ao final do texto. Provavelmente, ao ouvir essas orientações, você tenha se lembrado do texto dissertativo argumentativo, que também tem todas essas características. Porém, há uma diferença importante da qual você deve se lembrar. O artigo de opinião é um texto assinado, ou seja, aparece o nome do autor explicitamente no texto, em geral acompanhado da função profissional que ele exerce e que está relacionada ao tema discutido. O artigo de opinião também apresenta como marca linguística bem forte o uso da primeira pessoa do singular. E por que essa pessoa gramatical é tão importante? Porque ela atribui ao texto subjetividade e evidencia a opinião do próprio autor. Porém, muitos autores escrevem artigos de opinião utilizando a terceira pessoa do singular. Outra característica do artigo de opinião é que ele é publicado em revistas, jornais e sites da internet. Vale a pena destacar aqui a importância da linguagem do artigo de opinião. Sempre utilize a norma padrão, nunca descuide da linguagem e sempre argumente suas ideias com base em bons argumentos. Outro aspecto bastante importante a ser debatido aqui é a questão do título. Quando ele é diferenciado, tem mais possibilidades de chamar a atenção dos leitores. Você pode, ao iniciar o texto, fazer um título provisório e depois de terminar o texto, repensar o título, acrescentando nele adjetivos, por exemplo, que tornem o seu título mais atrativo.
Por fim, sugiro aqui que você leia bons artigos de opinião. Aprenda com bons exemplos, procure artigos que tratem de temas de seu interesse e estude-os. Preste atenção a como o autor se expressou, que tese ele está defendendo, que argumentos ele utiliza para defendê-la, como o texto dele progride, que vocabulário ele utiliza. Depois de ler o texto todo, analise como o autor conecta as suas ideias e parágrafos, tornando o texto dele coeso e coerente. E aí, pessoal, o que acharam das dicas? Prontos para escrever um artigo de opinião? Lembre-se, o segredo para a redação é a prática. Continue acompanhando nossa série de conteúdos e compartilhe esse vídeo com alguém que também está na reta final para os vestibulares. Boa redação!